Oi pessoal, tudo bom com vocês? Começando uma aula de gramática no primeiro ano do ensino médio. Bem, gente, nós chegamos em uma fase das nossas vidas em que os assuntos começaram a ficar um pouquinho mais complicados. Infelizmente, eu tinha planos, né, para nós, quando nós chegássemos a esse capítulo, e não envolvia a pandemia, né, não envolvia o isolamento social, não envolvia eu longe da sala de aula, né, mas enfim, já que nós estamos nesta situação, não podemos fazer nada, né, e a gente vai ter que lidar com esse capítulo de maneira remota, infelizmente, porque é um dos capítulos complexos e um capítulo importante. Todos os capítulos são importantes, só que até aqui a gente trouxe conceitos para que vocês pudessem chegar a uma parte da gramática que é uma parte mais técnica. Eu sei que vocês já viram isso no ensino fundamental e vocês têm uma ótima memória, né? Vocês se lembram muito bem de que é análise morfológica, o que é análise sintática, e a morfossintaxe junta tudo isso. Mas não custa, né, reforçar, não custa esmiuçar mais, porque a ideia é que vocês... A ideia é que vocês aprendam, né, este negócio aqui. Porque no segundo ano vocês vão focar mais na questão de regência, concordância e estilística, e no terceiro ano é só uma revisão. Vamos lá, meus caros. A morfossintaxe é o conjunto de relações que se estabelecem entre partes de um todo. Seja ele um objeto linguístico ou não, constitui a sua estrutura. O objeto só se configura em uma plena realidade. Poderíamos dizer que só existe graças à estrutura. E aí nós temos aqui uma analogia, né? Pilhas de tijolos, telhas, tábuas, além de outros materiais, não são uma casa. A essas substâncias está atribuída a estrutura, isso é, eles se relacionam de um modo adequado para construir uma casa, né? Então, quais são os objetivos do nosso capítulo? Primeiro, entender a definição de morfologia, depois compreender o que é a sintaxe, porque a gente vai juntar tudo isso depois, né? E assimilar como é que se dá uma análise morfossintática, tá bem, meus caros? Então, a gente vai ter que entender o que é morfologia, depois a gente entender o que é sintaxe, depois juntar as duas coisas e assimilar. Por isso que eu estou dizendo que o negócio não é fácil. Não, aliás, não é que é difícil, mas é algo que vai demandar mais atenção de vocês, né? E confunde um pouco. E por isso é que a gente trabalhou tanto a questão de introdução à morfologia, formação de palavras, classes de palavras, quem era o sintagma verbal, quem era o sintagma nominal, o que é no sistema aberto, o que é no sistema fechado. E se vocês não aprenderam todos os conceitos que eu dei até aqui agora, que são conceitos que nós já vimos nos capítulos anteriores, sugiro que vocês voltem às aulinhas, né, que estão aqui no YouTube, né, começando pelo capítulo 6, para dar uma recapitulada para vocês, né, terem esses conceitos em mente. Mas eu tenho certeza que vocês já aprenderam isso. Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre morfologia. Morfologia é uma parte bem abrangente dos estudos de gramática, né, porque ela trata, né, das palavras tomadas isoladamente. Dessa forma, ela se preocupa com a estrutura e a formação de palavras. E vocês bem sabem que quando eu estou falando de formação de palavras, eu estou falando de radicais, desinências, afixos e os processos de formação gramatical, né? Aliás, os processos de formação de gramática, de palavras, processo de formação de palavras, que nós já vimos no capítulo 5, continuamos vendo no capítulo 6. Nós começamos a estudar esse capítulo ainda em sala de aula, que a gente estava no nível, a gente estava num, como é que eu vou dizer, em um ritmo muito bom de estudos, justamente porque eu queria parar um pouquinho de tempo neste capítulo sobre morfossintaxe. Enfim, mas a gente vai tentar lidar com o que nós temos. E aí, se vocês tiverem dúvida em relação ao processo de formação de palavras, afixos, sufixos, voltem na aulinha do capítulo 6, que está aqui no YouTube. E também, né, além de tudo isso, de formação de palavras, a flexão. E quando eu falo em flexão, estou falando de gênero e número, né? Além disso, a morfologia também se preocupa com a classificação das palavras, né? Palavras que exercem função de substantivo, que é aquela classe gramatical que dá nome ao 6, artigos, né, que antecedem os substantivos, adjetivos, né, da qualidade, né,
E aí, número, aí pronome que vem antes do nome, verbos são aquelas palavras que dão ideia de ação, né? Dão, realmente mostram que houve uma ação ou fenômeno da natureza. Advérbio que modifica essa ação e a conjunção preposição que vai funcionar como um elemento de ligação nas construções frasais. E nós temos a preposição e a interjeição, que vai falar mais sobre a questão dos sentimentos do ser humano e tentar exemplificar isso em um texto, por exemplo. Isso aqui tudo que eu falei, poucas coisas, é só morfologia. Então, repito que vocês têm que ter um conhecimento muito bom de formação de palavras, né? Da questão da flexão dessas palavras e a questão né, da classificação. Quais são as classes de palavras? Aí tem aquelas 10 classes de palavras que eu esmiucei no capítulo 7, se não me engano. No capítulo 7. Mas se não for, você coloca bem aqui no YouTube. Gramática, classe de palavras, vai aparecer. Ok? Continuando, mantenha a calma. A sintaxe. A sintaxe trata da combinação das palavras na frase e aborda a questão da ordem das palavras, a maneira como certas palavras se impõem às outras, variações em casos de número, de gênero e, finalmente, as principais funções em que as palavras podem exercer na frase, ou seja, quais são as funções que as palavras exercem na construção frasal, tá? E a morfossintaxe vai juntar essas duas coisas. Ora, a questão da classe de palavras, ora, a função que essas palavras podem exercer na frase, tá bom? E aí, como eu havia falado, estudar as palavras morfossintaticamente pressupõe compreender tanto os aspectos morfológicos quanto as funções exercidas em um enunciado. Então, você precisa ter conhecimento das questões de morfologia, na questão de formação, na questão de sobretudo, nesse caso aqui, da morfossintaxe, sobre a questão a qual classe gramatical a palavra vai exercer, né? E, ademais, na análise sintática, vocês vão ter que perceber qual é a função dessas palavras em um enunciado, ok? E aí, além disso, a gente tem a questão da ordem das palavras, né? Que na definição de sintaxe apresentada, depreende-se que ela também aborda a questão da ordem das palavras, a chamada sintaxe por colocação. Na língua portuguesa, a ordem direta é a mais comum na construção dos enunciados, né? Que é essa ordenzinha, sujeito, verbo, complemento, né? Que é diferente, por exemplo, na língua inglesa, que essa ordem vem invertida. E aí, a gente, para exemplificar aqui essa ordem direta, né? Que é a mais usada na língua portuguesa, nós temos dois exemplos. Exemplo 1, o caçador matou o leão. E nós temos o exemplo 2, o leão matou o caçador. Né? Vejamos. Nos exemplos, as palavras são as mesmas, os sintagmas são os mesmos. O que define a função de cada um é a posição da frase. Reparem muito bem isso nos estudos de sintaxe, a posição da frase. Dessa forma, o caçador é sujeito e o leão é complemento verbal. Isso no primeiro exemplo. Né? Quem mata o leão, no caso, é o caçador. Então, o caçador vai estar aí como sujeito, é o verbo matar, e aí o leão aparece como complemento, correto? No segundo, as funções se invertem. Aí o leão passa a ser o sujeito e o caçador passa a ser o complemento, tá? Mas assim, reparem que tem a ordem do sujeito, o verbo e o complemento. Essa é a ordem direta, tá? E a sintaxe, a sintaxe por colocação vai tratar disso daqui que eu acabei de pôr para vocês. Na próxima aula, a gente vai continuar. A gente vai falar sobre outros aspectos, né, da morfossintaxe, sobretudo da sintaxe, para que vocês entendam, né, essas diferenças nas colocações frasais. Por hoje é só. Na próxima aula eu termino o capítulo, coloco para vocês as atividades. Lembra vocês que nós teremos uma prova, mas não valerá a nota toda, porque metade da nota será qualitativa, então façam tarefa online, me entreguem essas atividades no tempo certo e
vamos partir para a avaliação de conteúdos, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato, usem os plantões para entrar em contato, né? E um beijo grande e até mais.